Bom dia, vida linda! Laura Koval, do baú da Tia Sinhá. Voltei! Voltei, meu povo! Vamos brincar um pouquinho hoje? Vamos colocar aí os dedinhos para trabalhar, os pincéis para dançar e vamos realizar um projeto bem bacana hoje. Uma sugestão aí para quem está precisando dar uma reutilizada, uma nova carinha para os papéis de scrapbook. Então vamos dar uma renovada aqui em um papel que vai ser uma sugestão bem bacana, né? Para que você possa trabalhar aí. Então, sem mais delongas, vamos esperar um pouquinho só para ver se vai ter alguém que vai entrar na nossa live. Afinal de contas, faz um tempão que eu ando sumida. Então, voltando aqui para a gente trabalhar. Então, vamos lá. Eu vou explicando aqui o que eu fiz nessa folha, o que era essa folha, né? Então, vamos ver. Primeiro, eu peguei uma folha de scrapbooking, era uma folha de Natal, com o tema Natal, e que eu não ia utilizar mais, que eu não vou mais usar. Então, é uma folha que ficaria lá, né, guardada, e como material é sempre bom nós utilizarmos. O que fiz? Passei uma demão de tinta com o rolinho mesmo, uma tinta bem... com o rolo bem úmido para esse papel umedecer, porque o papel ele tem fibras, né? Então, para dar uma quebrada nisso, para ele absorver melhor a tinta que eu ia usar depois, então eu umedeci aqui o papel e depois passei tinta com o rolinho. Para criar uma texturinha, Graça Vieira, bom dia! Magiarte, bom dia! Sejam muito bem-vindas! Oi, oi, oi! Que prazer ter vocês aqui! Voltei a fazer lives agora no horário muito... Carol, bom dia, minha linda! Seja bem-vinda! Então, nós vamos trabalhar aqui, já estava explicando, que eu peguei um papel de scrapbook, que ficaria por aí, sem utilidade para mim, que é o tema Natal, que é a parte de trás. Bom dia de Portugal! Pois é, fiquei longe. Tereza, bom dia! Aí preparei bem esse papel aqui, com tinta mesmo. E como eu gosto de criar uma texturinha, enquanto passava a tinta com o rolinho aqui, eu joguei um pouquinho de talco só para dar uma texturinha aqui nesse papel. E ele ficou com essa aparência aqui. Daí o que eu vou fazer? Eu vou utilizar algumas carimbeiras que eu tenho, tá? Só arrumar um pouquinho aqui a luz, que deu uma estranhada aqui, ficou meio... meu Deus, ai, melhorou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar carimbeira aqui, tá? Vou trabalhar com stencil e carimbeira e vamos ver o que vai rolar. Criativas, bom dia! Seja bem-vinda, minha linda! Então, vamos lá. Eu vou usar carimbeira dessas que são à base d'água. Então, para quem não sabe, nós temos carimbeiras que elas são permanentes. Tem umas que são à base de solvente, tem umas que são à base de água, tá? Então, se você tiver, por um acaso, aquelas carimbeirinhas... Eu não sei qual é a marca nacional que vende, não sei se é a True Colors ou... Eu não lembro, mas eu tenho umas que são do Tim Holtz, que são essas de stress, né? Então, se for dessas, as de stress, elas são à base de água, tá? E eu tenho uma aqui, algumas que são da
Ginaki, que é uma outra marca também, mas elas são à base d'água. É dessas carimbeiras bem simples. Laura Maria, eu não tenho carimbeira, então não vou poder fazer. Você usa tinta, pode ser uma tinta PVA nesse caso. Para base, eu não indico tinta PVA. Para base, ou você usa uma tinta chalk e você deixa secar de um dia para o outro, ou você utiliza uma tinta acrílica. Laura Maria, só tenho tinta PVA, porque eu não trabalho com acrílico e nem com tinta chalk. Então, o que eu posso fazer? Você vai pegar a tua tinta PVA e você vai colocar, se ela estiver com uma textura que permita isso, ela mais grossinha, você vai colocar um pouco de verniz acrílico. Aí pode ser fosco, pode ser verniz brilhante. Ela vai mudar a consistência dela e a aderência dela. Aí você pode usar tinta PVA. Por que não tinta PVA? Porque eu vou trabalhar com muita água. Que bom que eu voltei, então. A Toque Crie, ali a Carol colocou, que das carimbeiras tem a Toque Crie. Então, assim, por isso que eu não indico tinta PVA, tá bom? Porque ela não vai fixar muito. Aqui pode ser tinta acrílica para parede, pode ser tinta chalk, pode ser esse tipo de tinta ou a tinta PVA com um pouquinho de verniz, para que ela fixe melhor. Daí aqui vocês viram que já tem uma marquinha. Então, o que eu vou usar? Vou usar uns stencils que eu tenho aqui, se usa o stencil que você tiver, do teu gosto, e eu vou tentar criar alguma coisa aceitável por aqui. Laura Maria, para que eu vou usar isso daqui? Você pode usar numa caixa ou você pode colocar em uma moldura e você fazer um fundo, tá? Para quem faz aqueles trabalhos com scrapbook, né? Você pode fazer esqueci como que eles chamam isso, mas você pode fazer um papel bem decoradão aqui para você utilizar, tipo um painelzinho, né? Então vamos lá. O que eu vou precisar? Vou precisar das carimbeiras. Se não tiver, você usa tinta mesmo. Uma tinta que não fixe muito rápido, então pode ser uma tinta PVA mesmo. E nós vamos, nesse caso, usar as nossas carimbeirinhas. Então, vou pegar aqui uma carimbeira, vou usar esse tom, que é um rosa. Vou usar buchinha mesmo de lavar louça. E vou vir aqui na carimbeira e vou passar aqui no papel. Então, eu vou fazer esse trabalho aqui bem aleatório, tá? Criando algumas marcas. Então, vou usar esse tom de rosa. Então, eu vejo aonde que eu vou colocar, como que eu vou colocar, o que eu pretendo fazer. Na verdade, isso daqui, gente, é pra gente se divertir, tá? É um momento, assim, relax. Aí você vai descobrir o que deu, né? Você vai ficar legal, você não vai. Você pode mudar também. Então, eu vou brincar com algumas cores aqui. Daí, tudo bem com vocês? Faz tanto tempo, né? Faz tempo mesmo. Final de ano foi bem corrido pra mim. Não sei se você sabe, mas eu tenho uma loja. Pra quem não sabe, também, eu sou paranaense, moro numa cidade do interior chamada Carambeí, que tem o maior museu a céu aberto do Brasil, que é o Museu Parque Histórico. Ó, então, por enquanto tá assim. Daí nós vamos colocar aqui. Vou usando alguns stencils, tá? Você usa aí o material que você tiver à sua disposição. Se alguém quiser saber de um dos stencils da marca tal, eu consigo falar para vocês. Mas eu não estou fazendo o vídeo para fazer uma propaganda aqui de material, né? Então,
vou deixar quieto. Se alguém quiser saber qual marca, eu falo. Só perguntar aí que eu respondo. Então, eu quero fazer uns tons. Tava pensando em fazer assim uma mistureba. Vou usar agora esse lilás aqui. Vamos ver como é que fica. Se vai ficar muito forte. Então, para cada uma dessas carimbeiras, eu pego um pedacinho de bucha. Tem umas que já estão até meio ressecadinhas, parece. Tão antiguinhas que são. Aí é assim, daqui a pouquinho eu já vou molhar aqui, tá? Porque eu não quero que seque, que essa carimbeira seque, só vou usar essa cor aqui e já vou umedecer. Aí eu vou criando padrões aqui. Como eu falei, se você não tem dessas carimbeiras à base d'água, você pode fazer isso com tinta mesmo. Agora eu vou umedecer. Aqui eu tenho uma mistura de água com álcool, tá? Porque o álcool ele seca mais rápido e ele dá efeito na tinta. Como eu trabalho muito usando texturas, eu gosto dessa mistura. Então é quase 50-50. Álcool, água, eu sempre faço isso no olhômetro. Então, por que eu vou umedecer aqui? Eu vou umedecer porque eu quero criar. Eu quero que essa carimbeira, ó, já levei tempo demais para fazer isso, ela já praticamente fixou aqui, porque ela fixa, não é por ela ser a base d'água que ela não vai fixar. Mas eu quero criar alguns efeitos aqui, ó. Ó, já secou demais. Talvez não vai fazer muito aquilo que eu queria. Vou ter que trabalhar de um jeito diferente aqui para que a minha ideia crie forma. Porque ela já tá fixando muito, não era isso que eu queria. Mas não tem problema. Então eu vou dar uma secada aqui. PS Arte em Vidro, bom dia, Marilza, bom dia, Adri Artesanato, bom dia, Darlene, bom dia, sejam muito bem-vindas à nossa live. Laura Koval de volta à área aqui. Então, Laurinha vai ter que melhorar aqui se quiser que crie um efeito do escorridinho aqui. Mas não tem problema, nós vamos brincando assim mesmo. Daqui a pouco eu consigo o efeito que eu quero. Ó, o papel, ele vai, como eu estou molhando, ele vai dar essa vergadinha aqui. É natural, tá? Não se assustem se forem fazer. E ele começar a ficar com esses calombo aqui, ó, que vocês estão vendo. Acho que dá pra enxergar. Que ele dá aquela estufadinha. Mas vai dar tudo certo, vai ficar bem bacana. Aí vou usar um tom de amarelo, vamos ver. Por aqui, vamos ver se isso daqui vai fazer o efeito que eu quero. Vai. Ó, fazendo ele mais... sem deixar muito, ele vai fazer o efeito que eu quero. Porque eu quero criar essa brincadeira aqui. Criar uns efeitos. Aí é assim, só que você tem que tomar cuidado, né? Você não vai pegar, por exemplo, a carimbeira e você colocar na água, assim, senão você vai estragar a sua carimbeira. Não pode, tá? Vou pegar aqui esse tomzinho. Então, vocês vão vendo as cores que eu vou usando. Não importa muito vocês verem, mostrar pra vocês qual que é o rótulo aqui. Porque se alguém tiver, vai ser muita coincidência, né? Se alguém tiver dessa marca aqui. Então, como eu estou molhando aqui, eu não posso voltar
para a carimbeira. Mas o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui numa superfície, né? E bater a carimbeira. Como a bucha já está úmida, eu não posso colocá-la direto lá, mas posso fazer isso daqui, que vai trabalhar também. Isso daqui também, você pode fazer assim, ó. Você pode usar ali o papel se você for fazer numa placa direto ou numa caixa, você já pode... Você cola primeiro o papel de scrapbook que você quer usar. E daí você faz o trabalhinho só em cima, já na peça pronta. Isso também muito possível. Já fiz isso algumas vezes por aqui, inclusive, né? Já mostrei pra vocês como é que acontece. Então, pode ser feito também. Então, por enquanto, o papel ele está ficando desse jeito. Agora eu vou dar mais uma secadinha aqui. A carimbeira, qual que é a diferença entre a carimbeira e a tinta? Se você utiliza a carimbeira, o tom é mais suave, a cor fica mais suave, né? A tinta, ela tem um pigmento mais forte. Então, obviamente, que vai ficar com tons mais fortes. A carimbeira, ela tem uma suavidade maior nas cores. Curiosa pra ver minha arte, Marilza? Eu também tô. Darlete, bom dia. Eu também tô curiosa pra ver minha arte. Ai, Senhor. Então, vamos lá. Vamos usando umas cores aqui. Quero fazer um negócio colorido, aí depois a gente dá aquela envelhecida que a gente gosta, né? Mas primeiro vamos fazer com cores aqui. Então, vamos ver o que dá, como é que fica. Como eu tô usando bucha, eu já vou mudar o estilo aqui. Já vou pegar esse negócio, já dei uma molhada e vou ver aqui. Eu tenho um stencil que tem umas letras grandes, uma coisa bem por aqui. Aí nós vamos trabalhando assim. Alguém tiver alguma dúvida, vai escrevendo aí, que já levanto os meus olhos e já vejo o que acontece. Então aqui, ó, uma belezinha pra gente reutilizar, pra gente dar uma vida nova para aquele papel que está lá e que a gente não usa. Só pode ser feito isso em papel de scrapbook? Não. Se você tem um papel com uma gramatura um pouco mais alta, obviamente você pode brincar com ele também. Então, como eu falei para quem chegou depois, né? Estava falando que nós podemos fazer isso daqui naqueles papéis que você quer usar de repente para fazer um fundo de uma placa, para criar algo assim, tá? E aqui a gente pode usar diversos materiais, não tem que ser apenas a carimbeira. Tem um outro materialzinho também que é bem bacana de se usar. Aliás, outros materiais, você pode usar lápis de cor, aquarelável, pode usar giz pastel, eu já fiz até caixinha usando giz pastel. Então aqui dá para se fazer muita coisa.
Eu queria de umas escritas. Então, vamos ver um stencil aqui. Ó, então aqui tem Sunshine and Smiles. Então, Sunshine seria brilho, né? Smiles, sorrisos. Então, a gente pode fazer com uma corzinha aqui. Vou usar esse daqui. Vai ficar bom. Então, eu quero caprichar, porque eu quero que isso daqui dê uma escorrida. Aí, ó. Tá vendo? Então, ele já vai misturando com a outra cor, já vai ficando uma coisa bem legal. Aqui, vou pôr também, que mais que tem aqui? Porque esse daqui, na verdade, é um stencil de uma coleção que é dos Furry Friends, que são amigos peludos. Então aqui tem palavrinhas que tem a ver mais com animalzinho de estimação, assim. Então, Furry Friends. Aí, vamos colocando aqui. Laura Maria, ficou uma borroqueira ali, ótimo. Bem isso que a gente quer. A gente quer uma brincadeira aqui, um negócio divertido. Deixa eu ver o que mais. Vou voltar para este, não. Vou voltar. Ah, eu tenho um outro stencil aqui. Vou pegar esse daqui. Aí aqui, fazer um pedacinho desse daqui com uma corzinha mais lilás. Acho que não. Daí aqui eu só vou brincando com as cores, tá? Fazer um efeitozinho. Agora eu vou dar uma secada aqui. E vou fazer uma brincadeirinha mais de gente grande. Você pode ir brincando com ele o quanto você quiser. Você vai preenchendo aqui o quanto você achar que é interessante, o quanto você acha bacana. Deixa eu dar uma escorrida aqui. O objetivo aqui não é deixar as marcas muito aparentes. Daí, o que que eu vou fazer? Aqui tem que secar. O que que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou pegar um... Thiago, bom dia! Seja bem-vindo! Vou pegar aqui esse stencil
Eu quero fazer uma brincadeirinha, deixa eu colocar uma coisa mais brilhante aqui. Eu vou fazer uma misturinha, não sei se vocês já fizeram uma misturinha. Tem um produto que é da Full Color, que é uma textura incolor. Não sei se todos vocês conhecem. Eu sempre esqueço o nome disso. Eu não tenho esse material, mas eu tenho um outro, que é um gel, que é um gelzinho que é incolor e que vai me ajudar nessa ideia de fazer algo um pouco diferente aqui. Então, vou pegar uma espátula. Meu gel aqui tá no final já. É só para fazer uma textura. Daí, o que eu vou fazer? Eu tenho um jogo de sombras vencido aqui, porque eu não uso tanta maquiagem. E eu vou ver uma cor aqui. Então, é sombra mesmo para os olhos. Você pode usar mica, se você tiver. Mas eu vou pegar a sombra. E eu vou usar esse dourado aqui. Então, eu venho raspando aqui. Essa é uma sombra bem macia. Se for uma mais durinha, você pode usar alguma coisa para amassar bem ela, para não ficar com muito grumo, tá? Se não tem sombra, não tem mica, você pode usar purpurina. Então, eu vou fazer essa mistura aqui, ó. Para criar uma textura com leve brilho. Não sei se vocês já usaram maquiagem nas artes de vocês, mas é muito possível e é bem fácil. Então, como eu falei, quem quiser já faz, já cola antes o papel de scrapbook ou um outro papel que você tenha, de preferência com uma gramatura mais alta. Cola já na folha. Aí você faz essa brincadeira. Laura, o meu papel ficou onduladão, né? O que eu posso fazer? Você pode depois virar ele pelo avesso e passar. Na verdade, eu uso ele assim porque daí eu colo e ele fixa direito, volta ao normal. Mas se o objetivo for, de repente, se usar só o papel para fazer um fundo, colocar numa base solto, né? E para você fazer um fundo, você pode passar ele a ferro. Ele vai ficar bem lisinho daí, tá? E você usa. Você pode usar pasta craquelê, se você tiver. Para fazer aqui fica bem bacana. Então, no papel, você pode fazer a brincadeira que lhe agradar. Eita, que é mais sorte que juízo, Laura Maria. Textura deu bem certo. Aí, o que a gente tem que pôr o stencil liso, né? Se a gente pode fazer um plof-plof nele aqui, pra ele ficar um negocinho mais bacana, com uma texturinha diferente, né?
Não tem que fazer liso, não. Você pode dar uma brincada aqui, para criar uma textura na textura. E assim a gente vai, meu povo, brincando que, nossa, olha. Que legal. Tá, ficou aqui. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui, se eu consigo. Não tô conseguindo dar o zoom aqui nesse negócio. Mas tá dando pra ver direito? Como é que é? Tô tendo uma leve dificuldade pra pôr um zoom aqui. Isso, acho que melhorou. Então, olha aqui nas laterais. Tá vendo como ficou uma coisa bem... Ó. Aí, o que a gente faz, né? Faz tempo que eu não apareço aqui, então, às vezes, até esqueceram que a Laura Maria sempre diz assim: textura, você não faz a textura com negócio que fique... muito solto, largado, né? Você faz sempre uma texturinha para que ela fique... Eu vou usar ele incolor mesmo. Você tem que fazer um negócio que não fique em bloco, né? Aquela textura alargada ali. Aqui eu tô colocando incolor, mas depois ele vai dar uma... Nós vamos continuar trabalhando aqui rapidinho. Essa live é para ser ligeira, não vai ficar 2 horas aqui. Então vamos colocando aqui, só para a textura dar uma ampliada, né? Textura não pode ser bloco fechado, ela tem que ter uma amplitude para a gente conseguir fazer um efeito bacana aqui. Então, vamos lá. Agora eu vou secar. Pois é, minha gente, eu tava dizendo que fazia um tempão que eu não vinha pra essas bandas aqui, ao vivo e a cores. Tá sumida, né? Mas, graças a Deus, é por uma questão de bastante trabalho mesmo. Agora estou voltando às lives, no horário que eu me sinto mais confortável, porque às vezes a gente na vida quer seguir certos padrões. Interessante isso, porque eu sempre falo sobre a questão de que todos nós somos únicos, singulares, né? Nós somos singulares, na verdade, por isso que somos únicos. E eu querendo caber, me encaixar num lugar que não servia pra mim. Eu não gosto de fazer live à noite, porque eu já estou... Eu acordo muito cedo, então eu trabalho até o corpinho dizer chega, e quando chega lá por 7 e pouco da noite, eu já não tô rendendo muito, eu rendo mais de manhã. Aí para seguir padrões, o que o povo quer, e eu faço live porque eu amo fazer. Então, para seguir algumas coisas, padrões pré-estabelecidos, Laura Maria começou a fazer live, tentou à tarde, depois tentou à noite e não deu. Aí o que eu decidi? Decidi ser eu. O que sou eu? Live 7h30 da manhã. Quem puder assiste, quem não puder nesse horário assiste depois. Mas às vezes a gente quer fazer aquilo que os outros dizem que é bom e a gente foge daquilo da nossa natureza, né? As coisas não dão certo. Não adianta. Então, ó, por enquanto está assim. Mas ainda nós temos que trabalhar aqui, porque o objetivo é trazer um pouco de cor para essa vida. Então, agora eu vou vir com uma carimbeira verde, né? E vou fazer isso daqui, ó. Tá desfiando aqui o negócio. E vou fazer esse negócio aqui.
Então, minha gente, como eu estava explicando, agora vamos voltar às nossas lives 7h30 da manhã, toda quarta-feira. Porque o negócio é a gente fazer aquilo que o coração diz pra gente fazer. Claro que uma forma muito racional, muito pensada, não é impulso, né? Mas a gente seguir aquilo que é próprio da gente. Tenta se enfiar muito naquilo que não é, aí dá ruim. Dá bem ruim. Porque na vida a gente tem que observar os sinais que a vida nos dá, né? Todo dia é uma aventura nova. Mas a gente tem que aprender a observar os sinais. Eu estava produzindo muito naqueles horários diferentes. Não estava me sentindo animadona. Vera! Que saudade, minha linda! Então agora voltamos com tudo, né? Vamos fazendo bagunça, galerinha! Logo de manhã. Ih, que os comentários sumiram. Pra mim, que... Pois é, tava com saudades também. A gente teve encontro pelo Zoom. Pra quem não sabe, nós temos um clube chamado Clube Baú Criativo, que acontece pela plataforma Hotmart. Qual todos os meses nós temos, vocês recebem uma aula gravada de uma técnica diferente de um projeto bem bacana, usando materiais bem acessíveis. E temos o encontro pelo Zoom. Inclusive eu tenho que mudar o vídeo lá, porque eu disse que eu ia deixar os encontros gravados, mas não vou. Nesse encontro a gente bate papo, conversa. E falamos sobre essa minha volta de fazer lives. E daí que eu falei, não, eu vou seguir a minha natureza. Eu gosto de fazer live de manhã, é de manhã que eu vou fazer. Largar a mão, querer fazer aquilo que diz pra fazer, tem que fazer aquilo que é próprio da minha pessoa. Que é fazer live bem cedo, que eu tô bem animadona. Começando o dia ainda. Então, ó, por enquanto está assim. Já deu uma cara diferente pro negócio. Agora é só finalizar. Para finalizar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma borda aqui para que essa luz ela possa estar. E para dar mais uma luz ainda a gente vai fazer uns respingos. Mas vamos para a bordinha final. Então, para a bordinha, eu vou usar... Só achar a carimbeira aqui. Vou fazer num tom mais escuro. E vocês me contem, já tentaram fazer um negócio que era meio fora daquilo que vocês gostariam e daí o negócio não deu certo? Porque eu, às vezes, a vida inteira, quando eu tentei me enquadrar no negócio, não adianta, parece que eu sou cuspida fora do lugar. Não adianta, Laura Maria, querer fazer aquilo que todo mundo faz, que a Laura Maria só se ferra na vida. Então, ó, vou usar uma cor marrom, tá? Esse daqui é um Walnut Stain. Vou usar a buchinha de louça mesmo. E vou fazer a parte escurinha aqui. Então... Ops, não posso molhar minha carimbeira, que senão estraga. Mas vem aqui. E agora sim, vou fazer a borda aqui. Tem que tomar cuidado para essa tua buchinha não pegar na água, pra você não estragar a tua carimbeira. Senão você faz aquilo que eu mostrei.
Vai pegar uma superfície, vai bater a carimbeira. E você vai trabalhar aqui, daí você pode sim trabalhar no úmido. Então, vendo por que a base não pode ser de tinta PVA? Porque de tanto eu fazer essa molhadela aqui, essa tinta PVA já tinha ido. Então, agora que eu molhei a bucha, não posso voltar mais para a carimbeira com essa bucha aqui. Já amé, senão vai fazer estrago aqui na minha carimbeira. E a gente não quer que isso fique marcado. A gente quer que isso tenha essa... Ó, se virando aqui. Olhando. Para que isso... Na pintura, negócio em bloco, a não ser que você tenha uma proposta de que a tua pintura fique em blocos ali. Senão, negócio em bloco não funúncia. Tem que ser um negócio mais... assim, assim. Aí nós vamos secar aqui. Quem estiver chegando, seja muito bem-vindo à nossa live do retorno da Laura Maria. Ai, que delícia! Tava com saudades de brincar junto com os outros. Uma brincadeira séria que eu levo a arte, mas é uma brincadeira, né? Eu vou combinar que é o negócio mais delicioso da vida inteira. Que é, né? Coisa mais gostosa da vida inteira. Se alguém tiver alguma dúvida, vai escrevendo que eu consigo ler aqui, eu já respondo. Então, dá pra gente fazer isso daqui direto já, com o papel colado na placa ou na tampa da caixa. Essas elevações que acontecem aqui é natural, porque nós estamos molhando esse papel. Depois, você pode pegar do avesso aqui, ó, do papel e passar ferro, se quiser, ou você cola direto, daí naturalmente, pelo fato de você estar usando a cola, ele já vai voltar ao normal, tá? Agora aqui, eu vou usar esse negócio aqui de maquiagem, só pra fazer mais uma voltinha aqui, ó. Pra dar uma queimada maior aqui. E o papel também, com o soprador térmico, ele não vai secar totalmente aqui. Só essa borda aqui tem que estar bem seca para eu fazer isso daqui. Ó, então agora a gente já tem um papel diferentoso, né? Se eu quiser brincar um pouco mais nesse papel, posso brincar um pouco mais. Posso pegar carimbo, né? Deixa eu ver se eu separei carimbo aqui. Posso pegar, ó, um carimbo que tem uns escritos. Só pra dar uma brincada aqui, se a carimbeira pegar, né? O carimbo aqui, deixa eu pegar uma outra carimbeira. Agora eu vou pegar uma carimbeira permanente, que eu acho que tá mais fortinha. Pra dar uma carimbada por aqui. Mesmo ela sendo permanente, se eu na hora eu der uma... Essa aqui ela é base de solvente, tá? Mas se eu fizer isso daqui na hora que eu carimbei, mesmo sendo a base de solvente,
ela vai dar uma leve desgastada. Então, olha só. Temos um novo papel. Bom dia, Dineide! Ó, temos um novo papel. E aí está o projeto de hoje, que você pode colocar numa caixa, você pode colocar numa placa. Dá pra gente brincar bastante. Que é lindo que ficou. Eu achei muito bonito, gostei bastante. Então tá aí o projeto de hoje, olha só que lindeza que ficou o nosso papel. Quem diria que era um papel de Natal, né? Ninguém. Ficou bem bacana. Pode ser usado, como eu falei, só colocar numa moldura aqui já tem uma coisa bem legal. Então, seria isso, meus corações. Mantenham-se ensolarados, que a vida é um espetáculo. Só que nós temos que estar com os nossos olhos bem abertos para enxergar a vida. Que tem olhos que veem, mas não enxergam, né? Então, que nós tenhamos olhos para enxergar a beleza da vida e vivê-la da melhor forma possível. Deus os abençoe, um lindo dia para vocês e até próxima quarta-feira com mais uma live. Beijo. Obrigada demais por estar aqui junto comigo. Uma delícia. Até!